Canada, presenting the former UFC heavyweight champion, Brock Lesnar! Brock Lesnar, o auge e a queda. Brock Lesnar não nasceu dentro do octógono, mas sua trajetória o empurrou até lá como se fosse destino. Campeão universitário de wrestling nos Estados Unidos, ele construiu uma base atlética que impressionava pelo tamanho, pela explosão e pela técnica propriamente dita do wrestling. Foi essa base que o levou do tapete universitário aos holofotes do entretenimento esportivo no WWE e, eventualmente, que abriu as portas do MMA para alguém com a sua aura. O fascínio por Lesnar vinha de conjunto. Ele era enorme, rápido para o tamanho, com força bruta e um carisma que atravessava o ringue do wrestling e alcançava públicos que nunca tinham visto uma luta de MMA. Esse cruzamento entre celebridade e atleta transformou sua chegada ao MMA em evento por si só e também em oportunidade comercial para promotores que sabiam que o nome venderia. Sua estreia no MMA profissional mostrou personalidade. Lesnar venceu rápido em sua primeira luta, chamando atenção para um homem cuja transição parecia mais natural do que muitos imaginavam. Mas o MMA é diferente do espetáculo roteirizado. No octógono, técnica e tempo de resposta importam de verdade. E Lesnar aprendeu isso na marra. Em sua primeira grande luta no UFC, enfrentou Frank Mir e foi finalizado. Um choque que revelou a lacuna técnica do wrestler frente a um competente especialista em solo. Foi uma derrota que doeu, mas que também serviu de lição a um atleta acostumado a vencer em outros palcos. A reação de Lesnar foi rápida. Ele aperfeiçoou treinos, investiu na transição para a luta real e naquela fase mostrou uma capacidade de evolução que transformou rivalidades em histórias de superação. Logo, Lesnar voltou ao caminho das vitórias, derrotas por decisão, nocautes e, no momento maior, a conquista do cinturão dos pesados ao derrotar um veterano consagrado. Tornar-se campeão do UFC confirmou algo que a audiência já pressentia. Quando preparado, Brock era uma máquina competitiva capaz de decidir lutas pela força, pelo wrestling e por um coração enorme. Durante seu reinado, Lesnar teve momentos que viraram imagem. O gigante que parecia improvável campeão e que ainda assim seguia dominando com golpes de pressão, quedas e ground and pound. A sequência de vitórias, o apelo de público e a presença midiática tornaram suas lutas eventos de massa. Era difícil dissociar o evento do nome Brock Lesnar. Cada aparição trazia números, pay-per-views lucrativos e uma exposição que excedeu o peso pesado do UFC. Mas a carreira de Lesnar no MMA também teve fragilidades que a gente não deve ignorar. Problemas de saúde o afastaram do ritmo, uma crise que exigiu cirurgia e um tempo longo de recuperação. Isso quebrou o momentum de um campeão em ascensão e criou uma lacuna entre o auge físico e as tentativas de retorno. Quando voltou, Lesnar mostrou resiliência. Venceu rivais difíceis, unificou cinturões e reagiu em momentos dramáticos. Porém, em combates decisivos contra adversários jovens e preparados, sofreu derrotas que deixaram claro o desgaste natural do corpo e a diferença entre um atleta em plena ascensão e um que já carregava quilometragem de lutas e de vida pública intensa. Os confrontos decisivos, derrotas para Cain Velasquez e Alistair Overeem, foram capítulos que alteraram o curso da sua história no octógono. Ali, a combinação de velocidade, técnica e resistência dos oponentes expôs limites que até então a audiência preferia não enxergar. Ainda assim, mesmo nesses momentos, Lesnar manteve presença. A sua carreira no UFC foi curta em número de lutas, mas enorme em impacto. O retorno de Lesnar em 2016 para lutar no UFC 200 foi um fenômeno de marketing e expectativa. A volta de um rosto tão conhecido sempre acende audiência, e naquele momento, muitos afirmaram que ele havia salvado o evento por garantir atenção de massa. A luta terminou inicialmente como vitória, mas rapidamente se transformou em um dos episódios mais controversos da era moderna. Um resultado anulado, um exame antidoping que apontou substância proibida, ações disciplinares e uma disputa que trouxe questões sobre reintegração, testes e os limites entre retorno comercial e responsabilidade sanitária do esporte. A polêmica deixou marcas. Para alguns foi uma mancha inescapável, para outros, uma demonstração das falhas do sistema que permitiram a situação. Esses episódios levantaram debates que vão além da carreira de um homem. Puseram em pauta como a promoção equilibra a necessidade comercial e integridade esportiva,
como os protocolos de teste devem ser aplicados a atletas que retornam do entretenimento e até que ponto o apelo de público pode influenciar decisões. A discussão sobre Lesnar no UFC foi em grande parte uma discussão sobre o próprio crescimento do esporte e as tensões que vêm com ele. Hoje, Brock Lesnar é visto por muitos como figura icônica, um símbolo que atravessa campos: esporte, entretenimento e cultura pop. Para alguns, ele é o campeão gigante que provou que sua transição era possível. Para outros, é um caso ambíguo de potência e polêmica. Ele não luta no MMA desde aquele retorno turbulento. Seguiu carreira no wrestling profissional, onde a narrativa e o personagem amplificaram sua imagem. Mesmo fora do octógono, sua presença pesa. Sua história é lembrada por recordes de audiência, por vendas de pay-per-view e por momentos que geraram conversas acaloradas entre fãs e críticos. Refletir sobre Brock Lesnar é, assim, olhar para um paradoxo. Ele ampliou o alcance do UFC com sua marca pessoal, ajudou a colocar o peso pesado de volta no radar e mostrou que celebridades do entretenimento podem impactar esportes de alto nível. Mas sua trajetória também lembra que sucesso comercial não substitui consistência esportiva e que retornos sem a devida preparação ou sem normas claras de teste podem gerar danos reputacionais. Lesnar deixou no MMA um legado de força, carisma e perguntas sem resposta. E isso talvez seja tão marcante quanto qualquer cinturão em sua prateleira. No fim, o auge e a queda de Brock Lesnar é uma história de poucos combates e frases gravadas a ferro. Gigantesca presença, lutas definidas, picos de venda e um retorno que chocou o esporte. Ele foi, e é para muitos, a face que cruzou entretenimento e competição e mostrou ao mundo que, às vezes, um único nome pode levantar uma indústria, para o melhor e para o pior.